Enfermeira diz que médico pediu cartão de vacinação em branco para colocar o nome da esposa de Mauro Cid. Brasileiro deputado nos Estados Unidos é detido em Nova York. Jorge Santos é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e outros 2 crimes. E você vai ver também. Celso Amorim está na Ucrânia para encontro com Volodymyr Zelensky. E a criação de um grupo de paz para a solução da guerra é o que está em pauta. STF marca para o dia 17 o julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Decisão vai definir a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos que são postados nas redes sociais. Sudão tem mais um dia de combates e sem acordo para a entrada de ajuda humanitária no país. E ainda, Elon Musk anuncia que chamadas de áudio e vídeo chegarão no Twitter em breve. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos, quase 4, né, Dani? Quase 4 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, novos depoimentos confirmam as fraudes nos cartões de vacinação que são investigadas pela Polícia Federal. Agora é uma enfermeira que disse ter recebido o pedido de um médico para liberar um cartão em branco. O documento seria preenchido com os dados falsos da mulher de Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro. A enfermeira é Desirê de Almeida Gonçalves e o nome dela aparece como responsável por aplicar a segunda dose no primeiro cartão de vacinação falso da esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Desirê alegou que o nome dela foi usado indevidamente. Afirmou ainda que ficou sabendo do ocorrido pelas redes sociais e pela imprensa. Ela afirma que o médico Farley de Alcântara chegou a pedir um cartão de vacinação em branco no dia 25 de novembro de 2021. E o diálogo está registrado em uma conversa pelo WhatsApp. A enfermeira também contou que não liberou o cartão em branco para o médico, alegando que não tinha um documento disponível. E a conversa se encerrou por ali. O médico e a enfermeira trabalhavam em um posto de saúde de Cabeceiras, no entorno do Distrito Federal, onde a mulher de Cid teria sido supostamente vacinada. O deputado norte-americano Jorge Santos, que é filho de brasileiros, foi detido hoje pelo Departamento de Justiça do país. Ele é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e mais outros 2 crimes e pode pegar até 20 anos de prisão. O congressista Jorge Santos, que admitiu ter mentido sobre seu currículo, se entregou na manhã desta quarta-feira no Tribunal de Nova York. A informação foi divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele havia sido convocado a depor nesta quarta-feira. Ao todo, são 7 acusações contra ele: fraude para contribuição em campanha, 3 de lavagem de dinheiro, uma acusação de roubo de fundos públicos e outras 2 por fazer declarações falsas à Câmara dos Deputados. Santos, de 34 anos, foi eleito deputado nos Estados Unidos em novembro do ano passado, pelo Partido Republicano. Logo após sua eleição, no entanto, o jornal The New York Times e outros meios de comunicação revelaram que ele havia inventado quase todas as informações da sua vida pessoal e profissional, principalmente lugares onde ele estudou e trabalhou nos Estados Unidos, e até detalhes sobre a trajetória de sua mãe. Santos reconheceu que mentiu, mas minimizou o caso e disse que não renunciaria. Na terça-feira, o caso entrou na esfera judicial quando promotores federais apresentaram acusações criminais contra o deputado. Se condenado pelas acusações, Jorge Santos pode enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão para as principais acusações. E o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, está em Kiev, a capital da Ucrânia, para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. A criação de um grupo de paz para a solução da guerra é o que está em pauta, já que a viagem acontece a convite do governo ucraniano e tem como objetivo
desfazer um mal-estar causado por falas do presidente Lula sobre a guerra contra a Rússia. O chefe da assessoria especial da presidência, Celso Amorim, vai debater com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a proposta do governo brasileiro de facilitar as negociações visando o fim do conflito com a Rússia. A viagem, realizada a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca a tentativa de mostrar que o Brasil pretende estabelecer o diálogo com todos os lados envolvidos na guerra. Amorim esteve em Moscou no início de abril, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin. A falta de uma visita ao outro lado da fronteira incomodou os ucranianos. Zelensky, por sua vez, deve tentar persuadir o representante brasileiro a rever a posição de neutralidade e enviar ajuda militar ao exército ucraniano. Mas a possibilidade do envio de armamento às tropas ucranianas é descartada pelo governo brasileiro. A principal preocupação é desfazer o mal-estar causado pelas recentes declarações de Lula, que sugeriu a criação de um grupo de países para mediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, demonstraram insatisfação com o posicionamento. A repercussão internacional da visita, aliás, tem sido uma preocupação para o governo brasileiro. Representantes da diplomacia alertaram as autoridades ucranianas que o encontro não deve se transformar em uma propaganda de guerra do presidente Zelensky. O temor do governo é que uma eventual exploração da visita interfira na relação com os russos, além da posição brasileira nos BRICS, que conta com a China, outra aliada dos russos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar no próximo dia 17 duas ações contra o Marco Civil da Internet. Uma delas discute sobre até que ponto as redes sociais têm responsabilidade sobre as publicações feitas. E o resultado do julgamento pode, inclusive, influenciar o projeto das fake news. O Marco Civil da Internet entrou em vigor em 2014, aprovado pelo Congresso e sancionado pela então presidente Dilma Rousseff. O código funciona como uma espécie de constituição para o uso da rede no Brasil. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para usuários e empresas. Mas o julgamento do STF pode mudar a interpretação de pontos importantes. Uma das ações questiona o trecho da lei que estabelece em quais circunstâncias um provedor, como é o caso das redes sociais, pode ser responsabilizado por danos causados por conteúdos publicados pelos usuários. Segundo o Marco Civil, os provedores só podem ser responsabilizados quando, após ordem judicial, não removerem o conteúdo. A ação quer que, em algumas hipóteses, não seja necessário um longo processo judicial para haver a responsabilização, mas sim dispositivos mais ágeis. Outra ação também questiona a obrigação das redes sociais de disponibilizar registros e mensagens privadas quando houver determinações judiciais. A ação para essa questão, inclusive, pode acabar influenciando o projeto de lei das fake news, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Na última semana, o texto chegou a ser incluído na pauta da Câmara, mas a votação foi adiada por falta de consenso. E olha só, durante muito tempo se dizia que a internet era uma terra sem lei, não é mesmo, Dani? Quem nunca ouviu essa frase? Com certeza. E olha só, em 2014, o Marco Civil foi criado para acabar justamente com essa frase, mas quase 10 anos depois, muitos problemas ainda continuam, né? E se agravaram. Esse julgamento agendado pelo STF é mais uma tentativa de ter a rede mais segura aqui no Brasil. A decisão pode ser um divisor de águas no comportamento nas redes sociais, influenciando inclusive o projeto das fake news que está sendo discutido no Congresso. Por isso, por essa importância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o Felipe Monteiro Cardoso, que é advogado, especialista em direito digital. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Olá, uma boa tarde. Eu que agradeço a toda a audiência por poder compartilhar sobre esse tema de grande relevância, principalmente nos momentos atuais que nós estamos vivendo.
Pois é, de muita relevância. A primeira questão que a gente gostaria de fazer é sobre a responsabilidade das empresas que são provedoras das redes sociais, as Big Techs, sobre os conteúdos que são postados. De acordo com o Marco Civil da Internet, elas só respondem se não tirarem o conteúdo do ar depois de uma decisão judicial. E esse é um dos pontos que gera impunidade, já que pode demorar muito tempo, por exemplo, para um conteúdo falso ser excluído. Gostaria que você falasse sobre esse ponto. Exatamente. Essa determinação ela está contida no nosso Marco Civil, né? Como muito bem mencionaram na matéria, que é como se fosse uma constituição quando a gente fala de ambiente digital. Então, quando a gente diz que, muita gente diz que dentro do ambiente virtual não existe regra, isso não é verdade. A gente tem um Marco Civil aí justamente para comprovar o contrário, e ele diz que dentro da nossa legislação é previsto que tudo que é conteúdo divulgado não vai ser de responsabilidade inicialmente do provedor e vai ser de responsabilidade de quem publicou aquele conteúdo. Então, quando a gente tem uma rede social, via de regra, a responsabilidade inicial é de quem compartilha. E essa rede social ela só pode responder caso ela haja com negligência, ou seja, ela não obedeça uma ordem judicial para a remoção desse conteúdo. É isso que prevê o nosso Marco Civil atualmente. Outra questão muito debatida é em relação às mensagens privadas. Muitas vezes, até a justiça tem dificuldade para ter acesso a esse conteúdo. As empresas devem ser obrigadas a guardar e, principalmente, a fornecer essas mensagens? Olha, essa pergunta é muito emblemática porque a gente teve, inclusive, uma discussão em relação ao WhatsApp, que até um tempo atrás ficou fora do ar, e existe segundo a plataforma da rede social, que eles não têm acesso a esse conteúdo. Então, segundo eles não conseguem fornecer uma mensagem da qual eles não armazenam. Segundo eles, existe a tal da criptografia ponta a ponta e o provedor ele não tem acesso a uma mensagem, por exemplo, que eu encaminho para você e que eu recebo de volta. Então, existe uma grande discussão. Quando a justiça determina que esse provedor forneça algum tipo de mensagem, porque, segundo eles não têm acesso a esse tipo de material por conta dessa segurança em relação à privacidade do usuário. Eles dizem aí a tal da criptografia ponta a ponta, ou seja, eles não têm acesso a essa informação que é transferida nas plataformas de mensagem. Bom, e o julgamento sobre o Marco Civil da Internet foi marcado para esse mês. E, ao mesmo tempo, o Congresso discute o processo das fake news. O que deve prevalecer no final das contas? Como que deve interferir um processo deve interferir no outro? Olha, é importante porque esse processo que está no STF para julgamento em relação ao Marco Civil é porque querem que o Marco Civil seja interpretado segundo a Constituição. Hoje em dia, os juízes eles têm determinado a suspensão desses provedores de conteúdo quando eles não fornecem algum tipo de decisão ali que a Justiça solicita em algum momento. Entretanto, o próprio Marco Civil, ele é claro ao dizer que o provedor de conteúdo ele poderá ser suspenso em questões que envolvam a privacidade de dados. Então, existe essa discordância que a gente espera que seja resolvida agora pelo nosso Supremo Tribunal Federal. E havendo discordância entre o Marco Civil e uma outra norma, né? A princípio a gente espera que não exista esse tipo de problema, porque senão o juiz ali ele vai ter que interpretar caso a caso e a gente passa a ter normas conflitantes. Então, o que a gente aguarda é que ou a lei das fake news, em sendo aprovada, ela eventualmente reforme alguma questão do Marco Civil justamente para não entrar em conflito com a regulamentação já existente. Tá certo, nós acabamos de conversar com o advogado especializado em direito digital, Felipe Monteiro Cardoso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Para você também. E veja a seguir, Sudão tem mais um dia de combates e sem acordo para a entrada de ajuda humanitária no país. E ainda, Elon Musk anuncia que chamadas de áudio e vídeo chegarão ao Twitter em breve. Nós voltamos já, não perca!
seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos para falar sobre economia. E olha só, a produção industrial do país registrou em março o primeiro resultado positivo após 2 meses de queda. A produção industrial avançou 1,1% na passagem de fevereiro para março. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a alta vem após 2 meses seguidos de queda. Na comparação com março do ano passado, a produção industrial cresceu 0,9%. E no acumulado do ano, que tem como base a comparação do mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 0,4%. Mas apesar do resultado positivo do mês, a indústria nacional ainda está 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 17,9% abaixo do nível recorde da série, alcançado em maio de 2011. 3 das 4 grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos pesquisados registraram avanço na produção em março, na comparação com fevereiro. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, máquinas e equipamentos de informática, também produtos eletrônicos e ópticos. Por outro lado, entre as 8 atividades em queda, confecção de artigos do vestuário e acessórios exerceu principal impacto em março de 2023, interrompendo 3 meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou alta de 13,5%. Vale destacar também os recuos assinalados pelos ramos de móveis e de produtos de metal. Para especialistas, o setor industrial encontra dificuldades de recuperação de um passado não muito distante, marcado pelo patamar elevado da taxa básica de juros, que dificulta o acesso ao crédito em um cenário de inadimplência, com maior nível de endividamento das famílias, desemprego e informalidade. No destaque internacional, fortes explosões abalaram a capital do Sudão, Khartoum, nesta madrugada. O cenário de uma guerra pelo poder entre o exército e paramilitares, que já dura mais de 3 semanas, segue sem acordo para a entrada de ajuda humanitária no país. Os 5 milhões de moradores da capital Khartoum sobrevivem trincheirados em casa desde o início dos combates em meados de abril. O exército do general Abdel Fattah al-Burhan e as paramilitares forças de apoio rápido do general Mohamed Hamdan Daglo enviaram representantes no final de semana para a Arábia Saudita para negociações de abertura de corredores humanitários. Até o momento não foi registrado nenhum avanço. A ONU propôs às 2 partes um compromisso para permitir a entrada de ajuda. Os combates deixaram quase 750 mortos e pelo menos 5 mil feridos, além de 700 mil deslocados internos. Antes de entrar em conflito aberto, os generais al-Burhan e Daglo estabeleceram uma aliança no golpe de Estado para expulsar os civis do poder em outubro de 2021. 2 anos antes, sob a pressão dos protestos nas ruas, o exército derrubou o ditador Omar al-Bashir, que estava no poder há 3 décadas. E o título 42 é uma norma sanitária adotada no governo de Donald Trump para facilitar a deportação de imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos. Como ela expira nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden espera que a situação migratória fique caótica por um tempo. Vamos conferir o que ele disse. Passei quase 1 hora com o presidente mexicano hoje. Estamos fazendo tudo o que pudemos. A resposta é que ainda não sabemos. Conseguimos uma cooperação impressionante do México. Também estamos no processo de abrir escritórios na Colômbia e outros lugares, onde alguém em busca de asilo pode ir primeiro. Vai ser caótico por um tempo. A afirmação foi feita quando o presidente respondia a perguntas sobre se seu governo estaria preparado para um aumento do fluxo de pessoas que entram do México quando expirarem as normas conhecidas como Título 42. Essas regras chegam ao fim na noite da próxima quinta-feira. Os Estados Unidos fazem os últimos preparativos para a possível chegada de milhares de imigrantes a partir da próxima sexta. As normas do Título 42
foram ativadas durante a pandemia e tornaram quase impossível solicitar asilo na fronteira com o México. Também nesta terça, Biden disse que um calote dos Estados Unidos sobre a dívida não é uma opção. O democrata se reuniu com líderes do Congresso na Casa Branca para tentar aumentar o limite de endividamento do país. Democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo sobre o aumento do teto, que é indispensável para que o país honre com seus pagamentos, evite um default, pague os salários de funcionários públicos, as pensões e seus fornecedores. O dono do Twitter, Elon Musk, anunciou que em breve será possível realizar chamadas de áudio e vídeo na plataforma. E como ele é sempre muito polêmico, ele ressaltou que o WhatsApp não é confiável. Já imaginou fazer chamadas de áudio e vídeo no Twitter? De acordo com o dono da rede social, a novidade vai estar disponível em breve na plataforma. Elon Musk reforçou o anúncio em um tweet na terça-feira, em que dizia que a iniciativa tinha a vantagem de falar com pessoas do mundo todo sem dar o número de telefone. Em comentário posterior, Musk afirmou que o aplicativo de mensagens WhatsApp, operado pela Meta, não era confiável. Ele ainda reforçou que uma função de mensagens no Twitter poderia competir com a série de serviços gratuitos oferecidos por Messenger, Signal, Telegram e WhatsApp. Musk acrescentou que o Twitter começará a criptografar as mensagens diretas na plataforma para proteger a privacidade dos usuários. Desde que comprou o microblog no ano passado, Musk implementou uma série de mudanças de forma aparentemente caótica, que chegou a irritar os usuários. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.